Olá, pontualmente, 12:30, começa agora o Meio-Dia Catarina, dessa terça-feira, dia 17 de outubro. Seja muito bem-vindo, sempre bom lembrar, né? Aqui você tem espaço garantido para se manifestar e para isso, basta mandar o seu recado via nossos canais de comunicação nas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, em @meiodiacatarina. Nós também estamos na nossa fanpage no Facebook, /Meio-Dia Catarina. E além disso, você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, no 48996087554. Então, estamos esperando a sua participação. Muito bem, olha só. Morreu ontem à noite a mulher que foi atropelada numa faixa de pedestres em Balneário Camboriú no último sábado. Ela estava internada no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, e não resistiu aos ferimentos. A gente vai ver as imagens aí. A Liane Frielink Dal Castel, de 57 anos, foi atropelada na uma amiga que conseguiu se esquivar do automóvel. As câmeras de monitoramento mostram o momento em que a vítima foi arremessada com o impacto da batida. O motorista parou o veículo para prestar ajuda. No boletim de ocorrência, a PM registrou que ele estava com a CNH e o licenciamento vencidos. O inquérito foi aberto para investigar o caso. Aí realmente uma situação trágica em Balneário Camboriú, dos males, o menor no sentido de que, conforme determina o Código de Trânsito brasileiro, o motorista parou para prestar atendimento dentro do possível, evidentemente, mas a vítima, de 57 anos, acabou não resistindo aos ferimentos, isso também já em tratamento no hospital, não conseguiu sobreviver. Um detalhe importante colocado ali no boletim de ocorrência, né, a CNH vencida e o documento carro vencido. Isso aí não quer dizer, num país onde a gente vive, né, onde impostos são caríssimos, onde para você, não estou aqui também querendo isentar o cidadão da responsabilidade, veja bem, mas não dá para a gente comparar, por exemplo, se o cidadão não tivesse embriagado, o que não é um caso. Agora, o que é muito comum hoje, que a gente observa no trânsito, são pessoas dirigindo e ao mesmo tempo conseguindo, não sei como, sério, eu não consigo entender, amor, digitando mensagem no WhatsApp. Eu, sinceramente, não consigo compreender como é que uma pessoa consegue dirigir e digitar mensagem. Eu, pelo menos, não tenho tamanha habilidade. Né? Exatamente, tem também a questão da faixa de segurança no Brasil, ou a faixa de pedestres aqui no Brasil, diferente de outros países, né? Ainda mais Balneário Camboriú, uma cidade turística, porque Santa Catarina, se você viajar pelo resto do país, você vai observar que a faixa de pedestres aqui, ela até funciona de modo exemplar comparado com o resto do Brasil. Santa Catarina é de fato um estado diferenciado nisso, né? Mas Balneário Camboriú é uma cidade turística e tal, tanto que você que mora em cidades catarinenses, e principalmente cidades que são turísticas, né, amor? Você pode observar que, por exemplo, está ali dirigindo o carro, você para na faixa de segurança, o motorista de trás ainda fica irritado. Aí você olha a placa, o cidadão não é daqui. Né? É uma coisa extremamente comum. O cidadão do lado não parou. A mesma situação, olha lá, o carro do lado também não parou. Então, gente, muita atenção ao atravessar a faixa de pedestre, porque, infelizmente, nós estamos no Brasil. É claro, a linha pedestre estava em total direito de atravessar, mas precaução é fundamental. E insisto, né? A questão de dirigir, gente, com responsabilidade, não tem a menor capacidade, seja quem for, você conseguir dirigir digitando uma mensagem no celular. É impossível. E com isso, aumentam seriamente as chances de você cometer um acidente de trânsito ou uma situação como essa, por exemplo, um atropelamento. O que assusta ali é que ela está na frente do carro, né? E o motorista sequer conseguiu parar ou ver. A amiga ainda conseguiu se esquivar, né? Ele ficou extremamente assustado. Exatamente, ele freou somente depois do impacto. Né? Então, é realmente uma situação que deixa a nós assustados, porque ela estava na faixa de pedestre, né? Estava na faixa de pedestre. Uma pena que acabou falecendo. Então, ontem à noite, atropelamento que aconteceu sábado em Balneário Camboriú. O Mu está dizendo aqui, muito provavelmente ela distraída, mas no que diz... Ele distraído. Com certeza, distraído demais, né? Distrair demais. O Nereu está falando, o tanto que o nome é faixa de pedestres, né? Faixa de pedestres.
né? Então, realmente, quando ele vem embalado, né? Ele não vem com quem está tentando parar, não. Ele passa na faixa de pedestre, como a gente observou ali. Quando ele passa numa velocidade de quem vai tocar o carro e nem cogita parar, ao menos naquele momento. Uma pena. Muito bem, olha só, a Polícia Federal realiza amanhã, em Florianópolis, aqui na capital, um leilão de carros oficiais. Hoje, até às 5 horas da tarde, os interessados podem conhecer os veículos no estacionamento interno da Superintendência da Polícia Federal, no bairro da Agronômica. O leilão vai ser às 9 horas no auditório do Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Todas as informações sobre o edital podem ser acessadas no site da Polícia Federal. Muito bem, como acontece todas as terças aqui no Meio Dia Catarina, hoje é dia de nós conversarmos com o nosso... Tudo bem, Edgar? Conversarmos com o nosso especialista em segurança pública e também agente especial da Polícia Federal, Edgar Lopes. Boa tarde para você, Edgar. Hoje o assunto é corrupção, né? E quando a gente observa crimes de corrupção em esferas estaduais, por exemplo, que a gente observou recentemente no Rio de Janeiro, né, com o governador Sérgio Cabral, que está preso, junto com a esposa e tudo mais, como combater esse tipo de corrupção em âmbito estadual? É dever de qual polícia? Da Polícia Civil, certo? Em primeiro lugar, Gustavo, boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em suas casas. Gustavo, combater a corrupção, na verdade, é direito de todo brasileiro. Todo brasileiro deveria estar em conjunto nessa cruzada contra a corrupção. Nos estados, a realidade é bem diferente. Por quê? A Polícia Civil, ela vive uma situação tão precária que normalmente ela só combate ou ela só consegue atuar com aquela situação dos BOs apresentados normalmente pela Polícia Militar. Existem até algumas delegacias de combate ao crime organizado, à corrupção nos estados, mas em situação precária e a ligação de muitos dos seus mandatários ao governo diretamente. Isso dificulta um combate efetivo à corrupção pelo Estado. Por isso a Polícia Federal trabalha tanto e aparece muito mais nessa situação. E aí, quando não se tem uma eficiência da Polícia Civil, e não é a ineficiência por conta de quem está lá, e sim por conta do aparato disponível, e mais a questão de estarem sobrecarregados, como você lembrou, né? Sim. De atenderem às questões da Polícia Militar, acaba sobrando para outros poderes. E aí entra o Ministério Público, entra investigações também da própria Polícia Federal, que vem agindo nesse sentido. Mas a corrupção dentro de um estado, por exemplo, como o Rio de Janeiro, o secretário de Segurança, por exemplo, não é uma figura que deveria também combater, mesmo ele fazendo parte, entre aspas, da máquina? O meu entender, sim. O meu entender, o secretário de Segurança, ele está numa situação muito peculiar, onde ele chefia toda a estrutura da Polícia Civil e também da Polícia Militar, e acaba que, muitas vezes, por ser vontade política, ele tem aquelas certas vantagens junto ao governo ou aquela amizade muito próxima. Isso dificulta. A polícia também, hoje, ela passa uma situação muito atípica, porque a formação dela é arcaica. O inquérito é muito demorado, o inquérito policial é muito demorado, e isso causa com as provas vão sendo perdidas ao tempo e se tornam muito frágeis para o Ministério Público oferecer a denúncia. Muitas vezes elas se perdem nesse tempo, elas perdem a credibilidade dessas provas. Numa situação como essa, para ter mais eficiência nas investigações, o que você vê que poderia ser feito e que não acarretaria, por exemplo, tantos custos ao erário, apesar de que se o dinheiro do erário, principalmente do governo federal, fosse utilizado de uma maneira mais eficiente, né, evitando corrupções, mas que não gerasse tantos custos para o erário e entrasse na nossa realidade, mas pudesse mudar alguma coisa? Em primeiro lugar, eu acredito que a polícia deveria mudar a estrutura dela, a formação de entrada na polícia, a formação do valor humano. A sociedade também pode ajudar nisso. A sociedade ela tem que buscar valores mais patrióticos, ela tem que buscar o seu valor moral. Nós, da imprensa, estamos tentando levar isso, no nosso jornal principalmente. O valor moral que a sociedade precisa, a valorização do que é nosso. E quem gosta do que é nosso, né, do que é seu por origem, ele não compactua com aquilo que vem da corrupção, ele não aceita. Então a sociedade também pode mudar. Isso não requer dinheiro, requer educação. É lógico, um investimento forte em educação de escolas para termos cidadãos melhores.
E aí entra a questão que a gente sempre fala, né, Edgar, de a gente ter o senso coletivo e mais, ter a atenção de que aquele dinheiro que é desviado não é um dinheiro qualquer, aquilo saiu do bolso de nós, contribuintes, né? Então, ter essa movimentação popular é fundamental numa luta constante contra a corrupção. Exato. Não adianta só acharmos que as pessoas que estão no poder vão mudar. Não, se nós não mudarmos as nossas realidades do dia a dia, nas pequenas atitudes, como você agora bem mostrou, aquela situação do trânsito, se a pessoa não prestar atenção que usar o celular enquanto está dirigindo é errado, acontece esse fato terrível que aconteceu em Balneário Camboriú, né, onde dá para ver que a pessoa vinha distraído e a freada demorou mais ou menos uns 10 metros, dá para ver que são 2 carros de distância. Então ele não estava tão devagar, não havia que deveria estar devagar. Exatamente, né? Como a gente falou ainda há pouco da questão de a falta de atenção e, mais uma vez, quando um indivíduo, não estou dizendo que é o caso dele, pelo amor de Deus, né? Não vamos aqui já fazer o julgamento e tudo mais, mas quando um indivíduo está com o celular na mão e dirigindo, ele assume total risco de acontecer uma tragédia, né? E aí entra aquela história que eu insisto muito, o senso de coletividade, né? Você está pensando no seu momento. Exato. Eu estou dentro do carro, estou seguro, se eu atropelar alguém, se eu bater, estou dentro do carro, estou com o celular na mão, estou fazendo minhas coisas que eu preciso, os outros que se lixam. Exato. Isso é uma questão moral e ética. E na nossa sociedade, Gustavo, eu lembro quando nós éramos pequenos, tinha Educação Moral e Cívica, o SPB, sim, que traziam isso à flora do cidadão, né? E a participação nossa é importante. Se nós não atentarmos para essa parte da educação, nós vamos ter uma sociedade sempre muito ruim, porque a base é ruim. Muito bem, Edgar, obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez e até semana que vem. Gustavo, eu que agradeço, uma boa tarde a todos vocês que nos assistem. E mais uma etapa foi concluída. A transferência de carga da ponte Hercílio Luz foi realizada antes do prazo. Agora, a equipe de engenheiros e técnicos está concentrada na segunda fase. É o corte dos cabos pendurais. Após 4 operações realizadas na última semana, a transferência de carga da ponte Hercílio Luz foi concluída. O trabalho foi realizado antes do prazo estimado. A primeira etapa realmente era uma etapa muito desafiadora e foi vencida com total sucesso e está todo muito feliz aqui, todos os engenheiros bastante seguros de que aquilo que se projetou está respondendo bem na prática. O deslocamento previsto também foi superado. A meta era elevar 53 centímetros, mas o levantamento total atingido com as operações foi de 54,3 centímetros. O procedimento foi necessário para que o peso da obra original fosse transferido para a estrutura provisória. A obra agora chegou à segunda fase, que será dividida em 7 etapas. É o corte seguido da desmontagem dos cabos pendurais. Iniciamos ontem já a fase de desmontagem de algumas peças do sistema de suspensão da ponte. Desmontámos os primeiros 4 cabos pendurais, ao todo são 28, e a expectativa é nas próximas 2 semanas concluirmos a desmontagem dos cabos pendurais para, durante o mês de novembro, iniciarmos a desmontagem das barras de olhal. Se a gente for verificar, nós estamos com 2 turnos, estamos trabalhando 24 horas direto na ponte. À noite corta-se os cabos, durante o dia retira-se os cabos. A restauração da ponte Hercílio Luz ainda tem desafios importantes pela frente, como a fase mais delicada, que é o corte das barras de olhal, e deve ocorrer em novembro. Mas tudo segue conforme o cronograma. E se os trabalhos seguirem nesse ritmo, tudo indica que os catarinenses terão a ponte entregue até dezembro de 2018. A gente vai ver se vai agilizar, se vai conseguir antecipar ou não. É exatamente a forma de tirar a barra de olhal. Ou você troca o parafuso, e aí nós ganhamos bastante tempo, por pressão, é uma máquina que foi desenvolvida aqui, ou terá que cortar cada uma delas, e aí será bastante mais demorado. Estudos ainda estão sendo realizados para definir a melhor maneira de utilização da ponte em termos de mobilidade urbana. Vai ser uma longa discussão isso aí. Rapidinho, só registrar a participação do Marcos Dias São José dizendo: Meio-dia Catarina, um dos poucos programas que você pode assistir com a família, porque tá complicado assistir, diz ele. Obrigado pela audiência, viu? E aqui é o trabalho de toda a nossa equipe, do Mundo, do Nereu, do Rogerinho, do Thiago, pessoal que faz esse programa para vocês de casa. E logo depois do intervalo, aqui no Meio-dia Catarina, vamos falar sobre mais uma rodada do Brasileirão da Série B. Hoje é dia da famosa Super Terça e, logicamente, nossos 2 representantes estarão em campo, 12h44. A gente volta já.
Meio-dia 47 minutos, voltamos com o meio-dia Catarina. E o França, do bairro Rio Grande Palhaça, faz a tradicional pergunta dele, que eu adoro ler. Ele está perguntando: Gustavo, quem é o próximo jogo do Avaí? Seu França, o próximo jogo do Avaí, especialmente para você contra o Botafogo na ressacada, jogo 15 para as 10 da noite, Mu. O França, mas tem que ir no jogo, não adianta ficar perguntando qual é o próximo jogo, só incomoda perguntando qual é o próximo jogo e não vai no jogo, aí não resolve nada, né, meu irmão? Muito bem, vamos lá de Série B do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, nós teremos hoje, viu, Mu? A rodada completa, Londrina e Figueirense, lá no Estádio do Café, 7h15 da noite. Um pouquinho mais tarde, teremos o Nereu torcendo pelo Criciúma e Vila Nova, jogo do Tigre em casa. Lembrando que o Londrina hoje é o 9º colocado e o Vila Nova, do técnico Emerson Maria, está na 5ª posição. Vamos dar uma olhadinha só na escalação do Figueira, antes da gente ouvir o Zelov, que está em grande fase, né? Jogou bem, então... Ah, não? Então tá. Então vamos ouvir primeiro o Zelov, pode ser. Então, vamos deixar assim, né? Vamos ouvir primeiro o Zelov? Pode ser? Pode ser assim? Pode ser assim? O Zelov, ele fala sobre o novo momento dele no Figueira, amor. Tá com moral da torcida. Fala, Zelov, vai, desenrola. Eu acho que o time tem que mostrar força dentro de casa, né? E fora conseguir os pontos, né? A gente vem... A gente sabe que agora são dois jogos fora de casa, são dois jogos difíceis com equipes que estão brigando em cima da tabela, mas a gente sabe que tem totais condições de fazer uma grande partida e somar pontos. E sobre a minha melhor partida, eu também acho que foi uma partida que eu consegui se movimentar mais, né? que eu procurei mais o jogo. Mas eu acho que também a equipe ajudou bastante, né? Tanto o Renan quanto o Jorge também, né? Que é um cara que quando joga ajuda bastante. E é isso aí, eu acho que, como você disse aí, é um momento decisivo do campeonato. E a gente sabe que são dois jogos agora para a gente fazer ponto, somar pontos para lá na frente buscar essa saída logo dessa zona de emergência. A situação do Figueirense está ali 15ª posição, mas próximo do Z4 preocupa o torcedor. Escalação do Figueira para o jogo de hoje contra o Londrina é essa daí, olha lá. Saulo, o goleiro, a defesa com Patrick, Marquinhos, voltando ao time, Leandro Almeida e João Lucas. Meio de campo ainda tem Pereira, Zé Antônio e Marco Antônio. Lá na frente, uma linha de 3 com Renan Mota, Jorge Henrique na outra ponta e o Zelov um pouco mais adiantado. Lembrando hoje que, mais uma vez, a diretoria do Figueirense faz o telão no estádio Orlando Scarpelli, o pessoal ir lá e acompanhar o Figueirense, fazer uma corrente positiva pro Furacão do Estreito. Dando uma olhadinha agora na escalação do Tigre, olha só. Criciúma que tem uma série de desfalques, já a gente fala. Um deles é o goleiro Luiz. Além de Edson no gol, nós teremos Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diogo Matheus, Janta Lima, Ricardinho, Kaique e Alex Maranhão fazem esse triângulo. Triângulo, tá bom ele, hein? Losango. Depois Caio Rangel e Pitbull, o Criciúma para jogar contra o Vila Nova daqui a pouquinho. Hoje, os desfalques do Criciúma. O Luiz, o goleiro, foi expulso no último jogo, né, Mu? Aí, para tristeza do Nereu, enfraquece muito, bom goleiro. O Giareta, o Barreto, outro desfalque importante. O Silvinho, nem se fala. E o Lucão, também não vai jogar na partida de hoje. O Alex Maranhão vai. O Alex Maranhão tá ali na ponta do Losango. Joel Bernardo, fala pra gente do Criciúma, meu parceiro. Grande abraço. Boa tarde, Gustavo. O Criciúma tem 2 jogos aqui no sul do estado, os 2 jogos do Heriberto Wilson. Hoje com o Vila Nova de Goiás e sábado grande jogo com o Internacional. A derrota em Curitiba para a equipe do Paraná deixa o sonho do acesso para esse ano praticamente impossível. O Criciúma vai disputar até o final do campeonato 27 pontos. E para subir, ficar entre os 4, precisa de 21 pontos. É uma missão possível matematicamente. Dentro de campo a situação é bastante complicada. Para o jogo desta noite, 5 são os desfalques, começando pelo gol. Luiz foi expulso, Edson será o goleiro principal. A expectativa é de um público de 3.000 pessoas, pois a concentração mesmo está voltada para o jogo com o Internacional. Na matemática, o Criciúma ainda pode, mas dentro de campo, o Tigre tem algumas limitações e o técnico Beto Campos está fazendo o que pode. Me parece, com toda sinceridade, que o acesso vai ficar, pelo menos, para o ano que vem. De Criciúma, Joel Bernardo. Grande Joel Bernardo, obrigado pela sua participação, gente boa demais. E você de Criciúma aí, região, acompanha o jogo, acompanha a narração dele na radiodifusora de Sara.
E Sara fica o quê? 10 quilômetros ali, Criciúma, né? 15, 20 quilômetros, eu lembro do Nereu, que é ali da região sul. Pertinho. Fala agora da Chapecoense. Gilson Kleina é o técnico ou não é? Detalhes na matéria de Elisandra Vissotto. Olá, boa tarde, Gustavo. E amanhã aqui no Centro de Treinamentos da Chapecoense foi tumultuada. Isso porque o clube anunciou o desligamento do vice-presidente de futebol Ney Maidana. Ele que estava há 11 anos na Chapecoense. Ney veio até o CT se despedir dos atletas e saiu do campo emocionado. O diretor de futebol, Rui Costa, em entrevista coletiva, preferiu não comentar o assunto e falou sobre a contratação do novo técnico Gilson Kleina. Ele rapidamente ele absorve as necessidades de um grupo, isso era muito importante para nós. Essa trajetória que tu destacas, ou seja, um treinador que já enfrentou, já trabalhou em clubes gigantes, já trabalhou em clubes que tiveram dificuldade, já passou por essa situação. E para nós agora era muito importante que nós tivéssemos um treinador que tivesse essa capacidade de adaptação. Quem comanda o jogo ainda na próxima quarta-feira fora de casa contra o Atlético Mineiro será Emerson Cris, mas Gilson Kleina já deverá acompanhar a partida em Belo Horizonte. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Elisandro. Eu gosto de Gilson Kleina, acho um bom técnico. Sim, é um bom técnico. Agora, o problema da Chapecoense não está de agora. O problema da Chapecoense está lá quando foi campeã catarinense com o Wagner Mancini e depois mandou o Wagner Mancini embora, né? Por alguns tropeços na Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense queria o quê? Ficar entre as 10 equipes do Brasileirão? Praticamente impossível. Aí o Wagner Mancini saiu, aí passa um técnico, passa outro, ninguém aguenta. Isso, pelo que a gente tem observado ao longo do tempo no futebol brasileiro, é roteiro de rebaixamento. Né? E a gente tem falado desde o começo do ano, mesmo que tivesse permanecido com o Wagner Mancini, a briga da Chapecoense ao longo de todo o ano de 2017 seria para brigar contra o rebaixamento. Só para lembrar, ontem nós tivemos o Wagner Mancini comandando Vitória. 2-2 Vitória num grande jogo, pena que foi gol contra ali no finzinho, o Vitória acabou saindo derrotado lá da Vila Belmiro. Né? Pois é um bom técnico, o Chapecoense não segurou e está fazendo um bom trabalho lá no Vitória. E daqui a pouco, pesquisa revela, 6 de cada 10 escolas no Brasil já registraram conflitos entre pais e alunos em grupos de WhatsApp. E como evitar essa situação, no mínimo constrangedora? Sabe a resposta em instantes. 12h55, a gente volta em seguida. Voltamos para o meio-dia, Catarina, fazendo uma correção a pedido do Luiz André Cáceres, que mandou o recado para a gente via nossa fanpage do Facebook. Ele botou assim: quando informar alguma coisa, procure ter certeza do que está falando. O acidente foi em Itapema e não em Balneário Camboriú. Obrigado, Luiz André, pela sua participação. Então, corrigindo, o acidente foi em Itapema. O governo do estado entregou novas viaturas para o trabalho de policiamento da PM em Florianópolis e São José. Para São José foram entregues 6 veículos ao Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e um para a Guarnição Especial de Polícia Montada. Na capital, 6 viaturas vão para o Batalhão de Operações de Choque, uma para o 4º Batalhão de Polícia Militar e outra para o 22º Batalhão da PM. As caminhonetes estão caracterizadas com sinalização de segurança e adaptadas com dispositivos para proteger os policiais. Os recursos de 2,3 milhões de reais são do programa Pacto por Santa Catarina. Que é necessário, né? A viatura circulando e, consequentemente, dando mais segurança para a população e, principalmente, mobilidade para a polícia. E a tecnologia pode ser uma grande aliada para ajudar na educação dos... Adivinha de quem? Adivinha de quem? Dos filhos. É, isso aí mesmo. Mas tudo depende da forma como são utilizados os recursos disponíveis. Uma pesquisa revelou que de cada 10 escolas no Brasil, 6 já registraram conflitos entre pais e alunos em grupos de WhatsApp. A famosa baixaria, né? A Dani tem 3 filhos na escola e entrou em grupos de WhatsApp criados pelos pais dos alunos. São mais de 300 mensagens por dia e muitas vezes os assuntos são polêmicos. O pai posta lá uma reportagem sobre educação, aparentemente é algo construtivo. Aí você vai ver que tem uma ideologia por trás.
Tem uma questão partidária, tem uma questão religiosa, e o trem vai para esse lado, e aí surge a briga. Os conflitos que começam nos grupos de WhatsApp criados pelos pais já são responsáveis por quase 80% dos incidentes escolares. Uma pesquisa feita em 200 escolas do país mostra que 6 em cada 10 colégios têm registros de desentendimentos entre os parentes. Um problema que pode afetar o rendimento do aluno. A pesquisa constatou, por exemplo, uma troca de mensagens em que uma pessoa sugere que passem desodorante nas crianças. Outra diz que pior que menino fedorento é menina com perfume barato. A resposta é de que nem todas as mães são peruas que podem ir ao shopping comprar perfume caro. Em outra polêmica, pais dizem que é absurdo uma paralisação na escola. Classificam como uma desculpa para não ter aula. E as professoras chegam a ser ofendidas como se estivessem de vagabundagem. Às vezes a mãe que não quer que o aluno fique na mesma sala do problema que aconteceu, aí às vezes a gente tem que trocar o aluno de sala, e aí a coisa vai crescendo muito, vai tomando uma dimensão muito grande. A pesquisa também analisou 8% dos alunos disseram que já presenciaram cyberbullying, as perseguições na internet. Que a gente provou para eles que isso é crime, mostrando as leis, mostrou para eles que nada fica oculto na internet, que é só uma ilusão achar que tá tudo tranquilo. E para eles é muito fácil ofender atrás da tela, né? Fechou de maneira perfeita, professora, né? Ofender atrás da tela é muito fácil, né? Cara a cara que é difícil. Tem de machão aí no Facebook, no Twitter. E o Meio Dia Catarina de hoje fica por aqui para você. Um ótima tarde de terça-feira e até amanhã.